Fala pessoal, estou de volta aqui depois de muito tempo para falar hoje de 7 coisas que você precisa saber antes de assistir a nova série de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Então, tem muito tempo que eu não faço vídeo aqui, mas agora com a chegada dessa série eu precisava de gravar isso para vocês, então já se inscreve aí, deixa o like se você gostar do vídeo, é lógico que você vai gostar, né? Então, iniciando as 7 coisas que você precisa saber antes de assistir a série Os Anéis de Poder. 1. Quando se passa? Bom, a história conhecida de Senhor dos Anéis se divide em 3 eras, sendo a primeira e a terceira as mais exploradas, respectivamente em O Silmarillion e O Hobbit e os Seus Anéis. O Silmarillion conta desde o início da criação de Arda, que é o planeta de onde se passa tudo isso, que conta a criação do universo pelaquela música feita por Eru Ilúvatar e suas criações, que seriam os Valar e os Maiar. Bom, esse pedaço eu falo bastante no meu vídeo contando a história de Gandalf, então fica aí para vocês assistirem depois. E o Hobbit e seus Anéis, que a gente sabe, né? A gente assistiu os filmes, leu os livros, que se passa no final da Terceira Era. Então nem conta a Terceira Era toda, conta o final da Terceira Era. Por isso que em Senhor dos Anéis e o Hobbit a gente vê aquele mundo tão destruído pela guerra, todos fracos e longe do seu auge. Até os reinos élficos não estão perto nem do seu auge. E o Silmarillion conta melhor, né, o auge dos reinos élficos, a grandeza deles e tudo mais, e também a destruição deles. Então, tendo um livro contando bastante sobre a Primeira Era e os 2 livros, O Hobbit e os Anéis, contando bastante sobre o final da Terceira, a Amazon viu a oportunidade de fazer uma série contando na Segunda Era, uma história. É lógico que essa série não está baseada nos livros, é uma história inventada, mas é lógico que é feita um pouco baseado nos livros e o que a gente tem sobre mais ou menos como foi a Segunda Era e tal, mas é uma coisa que não está escrito pelo próprio Tolkien. Mas não deixa de ser interessante assistir, não deixa de ser legal de ver uma coisa dessa, porque está baseado nos livros, então vai ser bastante interessante ainda. 2. Período de relativa paz. Por que período de relativa paz? Basicamente porque começa com a vitória dos bons contra os maus, que é retratado no livro O Silmarillion. Para vocês entenderem melhor, o marco inicial da Segunda Era é a derrota de Melkor, que na verdade é o vilão mais poderoso que existe da história de Arda, que é o universo de Senhor dos Anéis. Porque imagine só, todo mundo, a maioria conhece Sauron, mas fazendo um paralelo com os filmes da Marvel, que a gente entende melhor, Sauron é como se fosse o Loki. Loki é um personagem que ele tem um poder, mas o poder dele é mais na lábia, é um poder mais assim, rasteiro, é uma coisa que ele vai soltando no ouvido de cada um e atingindo os objetivos dele. Melkor é como se fosse Thanos, é a força bruta, ele é a maldade em pessoa. Literalmente, ele é como se fosse a entidade maligna. Ele é a entidade maligna, ele é muito poderoso, muito poderoso. Tanto que todos os outros, entre aspas, deuses do universo de Senhor dos Anéis têm que ir lutar contra ele. E nessa luta, metade do continente é destruído. E aí, é com a derrota dele e a prisão dele que se inicia a Segunda Era. Por isso que é um período de relativa paz, porque todo mundo acha que agora o mundo está em paz. E aí os elfos começam a construir os reinos deles, né? Por exemplo, Alto Rei Gil-galad funda o reino dele de Lindon, e os outros elfos se retraem nas florestas e criam seus outros reinos. Então por isso que é um período de relativa paz, porque todo mundo acha que é paz, só que Sauron, o servo de Melkor, ainda está vivo, e ele vai pondo seu plano em prática. Ele vai conversando, jogando uma conversa aqui, fazendo uma maldade, juntando uns orcs, montando seu exército, fazendo invasões, criando objetos de poder, que seriam os anéis, para poder conseguir controlar. Ele é como se fosse, como eu disse, o Loki, que vai aqui para um poderzinho mais rasteiro, uma coisa assim. 3. Celebrimbor e Sauron, a Forja dos Anéis. Celebrimbor era um príncipe dos Noldor e o último da linhagem da casa de Fëanor. Para quem não sabe, Fëanor foi um dos elfos mais poderosos que já existiu. Ele era o maior artesão elfo, tanto que ele criou a Silmarils, que depois foi uma das precursoras das maiores catástrofes da Primeira Era. Mas voltando para Celebrimbor ele era um artesão também,
ele se estabeleceu na região de Eregion e ganhou amizade com os anões de Khazad-dûm. Por isso que os anões de Khazad-dûm também vão aparecer na série. Eles faziam trocas de matéria, tipo metal, mithril e essas coisas, e faziam esse tipo de amizade, enquanto um produzia matéria, o outro fabricava as coisas, como ele era artesão, entregava, então era essa amizade. Só que tem uma coisa, um elfo chamado Anatar chegou em Lindon e forçou uma amizade com o alto elfo Gil-galad. Só que Gil-galad achava ele muito esquisito, sentiu uma energia muito estranha nele e não aceitou ele. E ele então, esse elfo Anatar, foi para Eregion e conseguiu uma amizade com Celebrimbor, e eles juntos forjaram vários anéis, e porque esse elfo Anatar se dizia mensageiro dos Valar, que são a espécie dos deuses desse mundo, e especialmente de Aulë. E Aulë era como se fosse o deus da forja. E o Celebrimbor, fascinado por aquele conhecimento que Anatar estava passando para eles, juntos formaram uma aliança e os outros elfos de Eregion. Eles começaram a forjar anéis de poder. Bom, isso a gente sabe a história, né? Os sete anéis dados aos homens. Isso a gente sabe a história, né? Que eles fizeram anéis que foram enviados aos homens, anéis que foram enviados a anões. E com isso, o Anatar concluiu o trabalho dele lá. Eles juntos lá, muito felizes, formaram os anéis, entregaram aos homens e os anões, e os elfos. Só que esse Anatar falou assim: agora eu tenho que ir, eu completei a missão aqui e vou embora. Anatar foi até Mordor e mostrou sua verdadeira face, que era de Sauron. Ele era Sauron. Então foi lá que ele forjou o seu anel, o Anel de Poder, o único que controlaria todos os outros. Com isso, esses elfos sentiram a magia negativa, esse poder vindo, e esconderam os anéis que eles tinham criado, porque eles sabiam que Sauron iria querer tomá-los de volta. E os anéis que Celebrimbor criou, os 3, em segredo de Sauron, que não havia tocado, onde o poder de Sauron não havia tocado, porém feito com o seu estilo de forja, seu poder, Sauron tentou ir até Eregion e recuperar os anéis, tanto que acontece a guerra e tudo mais. Isso aqui a gente não vai adentrar, mas é basicamente isso. Eles juntos, o Sauron tentou chegar em Lindon, não foi aceito, porque o alto elfo Gil-galad sentiu um pouco da sua energia maligna, aparentemente, não quis aceitá-lo lá. Só que Celebrimbor caiu pelo poder, caiu no conto do vigário, como se diz, porque Sauron prometeu várias coisas, ele ensinar a ser melhor artesão do que ele jamais tinha sido, e ele caiu nesse conto. Khazad-dûm, o reino dos anões. Bom, aqui nós vamos acompanhar a história de Durin, o último anão da realeza, que compartilha esse nome, né? Porque tem vários Durin, tem o Durin I, II, III e tal. Esse é conhecido como Durin Imortal. E ele provavelmente vai ser um grande amigo de Celebrimbor e que vai receber um dos anéis de poder dele, feito por ele, Sauron. Porque, como eu havia dito no último tópico, eles tinham uma amizade mercantil, de produtos e tal. E a gente vai acompanhar a história dele, onde Khazad-dûm está no seu período mais poderoso, onde eles vão cavando cada vez mais baixo, encontrando cada vez mais matérias preciosas, mais metais. Só que a gente sabe a história, né, dos anões, que eles se tornam gananciosos quando recebem os anéis. Eles vão cavando cada vez mais fundo, e se deparam com uma força maligna antiga, que é o poderoso Balrog de Khazad-dûm. E acaba que todos esses anões são mortos, ou então os que conseguem sobreviver fogem para muito longe. E a gente vai ver esse período, né? O período do auge deles e a queda gigantesca. Provavelmente é isso que vai aparecer. 4. Númenor. Essa é importante, hein? Bom, aqui em Númenor nós vamos ver novamente um reino próspero, gigante, poderoso, que vai ser o reino dos homens dessa vez. Bom, para quem não sabe, foi fundada pelo meio-elfo Elros, que é filho de Arendil e irmão de Elrond. E ele é descendente de todas as casas reais de elfos, e por isso que ele não é humano. Essa linhagem dele, que a gente vê lá em Senhor dos Anéis também, que é a linhagem do Aragorn. Por que eles não vivem
normalmente não têm vidas de seres humanos comuns, tipo, no máximo, sei lá, 100 anos? Por que eles vivem 500 anos, até um pouco mais, talvez? Porque eles são meio elfos, basicamente. Porque Elrond e Elrond puderam escolher, após a guerra, quiser, se eles seriam humanos ou elfos. Elrond, é lógico, escolheu ser um elfo e Elros escolheu ser um humano, porque ele fez essa escolha. Só que eles não eram humanos comuns, né? Eles eram mais poderosos, mais fortes, tinham uma longevidade maior, e eles fundaram esse reino de Númenor, uma ilha mais próxima do reino dos deuses, entre aspas. Só que eles foram proibidos por ele, né? Os Valar, que são os deuses, até ir muito a oeste para não chegar perto deles. Bom, novamente temos a figura de Sauron se disfarçando e chegando em Númenor e plantando a semente maligna na cabeça de cada um, tem contato com os reis, plantando na mente deles, aqueles reis que viriam após Elros, tinham uma mente mais fraca. Então Sauron vai entrando, criando aquela energia maligna, criando caos. Literalmente ele vai criando caos, colocando os humanos contra os deuses, entre aspas, porque os humanos se sentiam menores por ter menos tempo de vida do que os elfos. Então o Sauron se usou disso para poder criar aquela energia, aquele caos. Tanto que esse reino cai por si mesmo, ele se autodestrói e os deuses também ficam furiosos. Então nesse momento a gente vai ver o auge e a queda deles. Na Segunda Era a gente vê tudo isso, o auge dos reinos e a queda deles novamente pela aquela semente que Sauron vai plantando e tal. E acaba que esse reino se autodestrói e a maioria se foge para aqueles que ainda acreditavam nos Valar, que são os deuses desse mundo, fogem e criam o reino de Arnor, mais ao norte, e criam Gondor, mais ao sul, e acaba que depois esses outros reinos são destruídos, mas não vem ao caso. Então a gente vê como o Sauron faz entra na mente mesmo, mais facilmente ainda dos humanos, né? 5. O plano maligno de Sauron. Ah, que isso, hein? Bom, vemos então que Sauron plantou terror nessa Segunda Era, onde ele conseguiu plantar a sementinha maligna dela, floresceu e destruiu tudo. Ao final, ele consegue então construir e forjar seu Anel do Poder e colocar à sua submissão os homens que tinham recebido os 9 anéis, que se transformam depois em Nazgûl, e consegue também apoio dos homens o povo que vivia mais na parte árida. Ele vai tentando tomar reino por reino com seu exército recém-formado e com o seu anel, que agora ele estava com os mais poderosos nessa época, como o ser mais poderoso dessa época. Vendo isso, os elfos, os humanos, se juntam para poder derrotar ele, porque assim, eles fazem uma aliança e veem que assim, se a gente não lutar contra ele agora, acabou. Nisso, muito tempo de guerra, e a gente sabe lá na história de Seus Anéis que ele é derrotado no momento que ele sai do castelo dele para lutar, e ele é derrotado por um momento de descuido, né? Então acaba que ele poderia, quase que ele consegue dominar toda a Terra-média. Foi por muito pouco. Só que a gente sabe, né, a história, que o anel dele é pego, só que na mão de cada um que o anel dele passa, é feito um estrago na mente dessa pessoa, porque a energia dele exala. Ao mesmo tempo que você usa o anel te usa. Menos Bilbo, porque Bilbo, por ter uma energia tão pura, ele é o menos afetado por isso. Mas até Frodo, pelo tempo lá que ele carregou, foi muito desgastante. 6. A chegada dos magos. Olha só, os 2 magos azuis, o mago castanho, o branco e o cinzento que a gente conhece tanto. Aqui, né, os Valar, percebendo que ia ser muito complicado só para os humanos e os elfos lutarem contra Sauron, eles mandam
os Maia, que são um nível abaixo dos Vala, como se fosse isso. Eles são meio que servos serviçais dos Vala para ir para a Terra-média com uma energia um pouco reduzida em forma de humanoides para poder auxiliar os povos livres a lutar contra Sauron, porque sozinho eles estava muito complicado e dessa vez os Vala não queriam se envolver, porque da última vez que eles se envolveram numa batalha, metade da Terra é destruída. E sétima e última coisa, os Anéis de Poder. Já que o nome da série é Os Anéis de Poder, vamos entender por que chama os Anéis de Poder e quais são os Anéis de Poder. A gente já falou ali no tópico 3 sobre um pouco dessa Forja dos Anéis aqui, mas agora a gente vai falar especificamente sobre isso. Quais são os Anéis de Poder? Bom, a gente então percebe que os Anéis, ao mesmo tempo que traziam pontos positivos, traziam muitos maiores negativos. Por exemplo, os 7 criados para os 7 anões. Ao mesmo tempo que ele aumentou a fortuna e a riqueza dos anões, aumentou também a ganância deles e a vontade de querer sempre mais e a raiva deles por qualquer um que chegasse perto do seu ouro, do que eles tinham conquistado. Para os homens, o que os homens mais queriam? Eles queriam longevidade, a longevidade dos elfos. Então, ao mesmo tempo que deu uma vida prolongada para eles, o sucesso para eles que os homens queriam, trouxe também aquela raiva também, a ignorância contra aqueles que fossem contra a sua vontade. Para os elfos, não foi tão poderoso porque eles foram criados sem o toque de Sauron, mas foi forjado com sua energia porque Sauron ensinou Celebrimbor a construir daquela forma. Então aquela energia também girava em volta deles, tanto que a gente percebe que 3 foram criados, né? O Anel do Fogo, o Anel do Ar e da Água. Cada um, após a sua criação, Celebrimbor dá 2 ao Alto Rei Gil-galad e 1 para Galadriel. A gente percebe que logo após Gil-galad é morto, né? E antes dele ser morto, ele entrega 1 a Elrond e o outro ao Círdan dos Portos, né? Que depois ele entrega o Mago Cinzento quando ele chega, né? O Gandalf. Bom, cada um deles ajudava a aumentar o seu poder e segurar contra as forças malignas. Por exemplo, o reino da Galadriel, né? Das árvores, ele era muito poderoso e forte e belo graças ao anel que estava lá. O Valfenda, que também se tornou mais poderosa e menos suscetível aos ataques dos orcs, e se tornou também um reino belo graças ao anel que estava lá. Então ele ajudava meio que subjetivamente, não é uma coisa tipo assim, dava um poder imediato, é uma coisa que perdurava, porque os anéis, na sua origem, eram feitos para curar, construir e compreender. Então aí a gente já entende qual que era o objetivo deles a princípio, só que a gente sabe que depois todos eles foram suscetíveis ao poder de Sauron e a maioria deles foi controlado, menos os dos elfos que não foram controlados. Tanto que tem essa imagem que a gente consegue perceber que todos eles estão em volta do um anel, menos os 3 elfos que estão contra e tentando segurar os outros. Essa imagem eu acho bem interessante. Então é isso, se você gostou, deixa o like aí, se inscreva. Eu tava meio parado, mas agora voltei depois de um ano, né? Tô bem até diferente. Então é isso, deixa o like, se inscreva aí e até os próximos vídeos. Acompanhe que agora nós vamos voltar com tudo.